Fala, prevencionista! Tudo bem? Hoje estou aqui para falar com você de um assunto muito importante. E estou diretamente de Caruaru, em Pernambuco. Eu vim dar um curso de PPRA aqui, nós passamos sábado e domingo treinando sobre o PPRA, foi excelente. E eu quero aqui compartilhar com você um item importante da norma e que muitas vezes é ignorado por muitos profissionais da área de segurança do trabalho. Item 9.3.5.4. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes, ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, e ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia. Letra A. Medidas de caráter administrativos ou de organização do trabalho. Item B. Utilização do equipamento de proteção individual. Então veja bem, no item 9.3.5.4 diz que quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica. E isso nos deixa presente para uma possibilidade muito interessante. O auditor fiscal ou até mesmo algum representante sindical, ele pode chegar até a sua empresa e pedir, ou colega, ou profissional da área de segurança, ou engenheiro, ou técnico, ou tecnólogo, ou seja lá quem for, me dá aí, por favor, algum documento que comprove que você agiu de forma coletiva antes de fornecer o EPI. O auditor pode chegar a isso, pode chegar a esse ponto. Ele vai até a sua empresa para fiscalizar a empresa e ele encontra os trabalhadores utilizando o EPI, utilizando, por exemplo, um protetor auditivo. E ele chega e fala, espera aí, por que vocês estão fornecendo o protetor auditivo ao invés de controlar o risco na fonte? E aí, com base nesse item, a empresa pode ser multada se ela não apresentar uma comprovação de que tentou agir de forma coletiva. É uma possibilidade, e é uma possibilidade que eu gostaria muito que os auditores fiscais observassem com mais carinho, porque é uma observação muito importante. Quando você fornece um EPI para o seu trabalhador, você está agindo diretamente no seu trabalhador. E o EPI normalmente ele evita ou ele diminui a lesão. O EPI, o equipamento de proteção individual, não é uma proteção nem perto de 100%. Já quando você trabalha de forma coletiva, seja enclausurando o motor, seja evitando que algum contaminante seja jogado no ambiente, seja retirando o agente agressivo do ambiente de trabalho, colocando lá de fora, enfim, você tem várias formas de fazer. Quando você age de forma coletiva, você está trabalhando sobre o ambiente e não mais sobre o trabalhador. Quando você trabalha sobre o ambiente, você tem a garantia de ter uma proteção mais eficiente. Quando você trabalha sobre o trabalhador, você não tem tanta garantia, porque o trabalhador é volúvel, o trabalhador é falho, ele é um ser humano. E quando você age no ambiente, normalmente você evita a lesão. Quando você trabalha no ambiente, não vai depender mais da vontade do trabalhador para fazer o certo ou o errado. Exemplo, se você tem na sua empresa um nível de ruído muito alto. Se você trabalha no ambiente, você passa a não depender mais da vontade do trabalhador. Se você controla o risco na fonte, simplesmente retira-se o protetor auditivo de circulação. Já se você fornece o protetor auditivo, você tem que ficar treinando esse trabalhador, acompanhando esse trabalhador, instruindo ele para ele fazer trocas regulares do equipamento de proteção individual que ele tem que usar. Ou seja, quando você fornece EPI, você tem um trabalho constante. E um trabalho pior do que ser constante, que é um trabalho que tem a garantia de sucesso bem menor. Por isso, meu amigo e minha amiga,
A sacada para você no vídeo de hoje é: sempre que possível, trabalhe no coletivo. Medidas administrativas, medidas que vão evitar o agente de risco ser produzidos, que vão evitar o agente de risco ser lançado na fonte, ser lançado no ambiente, ou que vão evitar que o agente de risco chegue até o trabalhador, criando uma espécie de barreira. É claro que isso vai depender muito do agente de risco que existe no seu ambiente de trabalho, né, e das possibilidades de controle. Mas, em suma, você só deve fornecer o EPI de forma definitiva quando você já tiver tentado de tudo, em todas as possibilidades, e não tiver sido possível. E lembre-se do que está descrito aqui na NR, que eu acabei de ler para você, que você precisa se documentar. Olha, não foi possível enclausurar o ruído por esse motivo, não foi possível retirar o ruído do ambiente por esse motivo. Documente-se, porque mais cedo ou mais tarde o auditor fiscal pode chegar aí na sua empresa e fazer essa pergunta: você forneceu o EPI por quê? Cadê a comprovação de que você tentou agir de forma coletiva? E aí, você, profissional de segurança, e a sua empresa podem estar em sérios problemas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, né? Diretamente aqui do hotel em Caruaru. Olha só as placas bonitas aqui no fundo. Que Deus nos abençoe e tchau!